Se eu estivesse utilizando uma linguagem que promove mutabilidade, geralmente são linguagens funcionais, se eu estivesse utilizando a linguagem funcional, esses problemas eles não existiriam. E para mim é a melhor forma de resolver o problema. Se você tem um problema, se você pode resolver ele de alguma forma, ótimo. Mas se você pode remover o problema como um todo, pô, melhor ainda. Eu falei, excelente, né? Então, Fala Dev, vamos começar agora um episódio final especial, mais do que especial, de fim de temporada do Fala Dev. Então antes da gente iniciar a próxima temporada, onde a gente vai trazer uma galera incrível aqui pra falar sobre vários assuntos, a gente já tá gravando, tá ficando muito massa, a gente vai finalizar essa temporada aqui com um episódio muito especial que eu gravei em agosto. Então em agosto, eu e a galera lá do Audience Experience, da órbita de audiência aqui dentro da Rocket City, o Léo, o Felipe e a Beatriz, a gente aprontou uma, né? Na verdade a gente convidou o José Valim, que é brasileiro e criador da linguagem Elixir, né, muito famoso na comunidade open source, e a gente conversou muita coisa com ele aqui dentro do Fala Dev. A gente fez quase que uma entrevista extraindo o máximo possível da história desse cara e tudo que ele criou aí para a comunidade devs, principalmente voltado à criação do Elixir, aonde que isso tá caminhando, como que tá se desenvolvendo. Então a gente falou muita coisa sobre desde os primórdios da criação da linguagem até como que tá caminhando hoje, o que ele tá desprendendo do tempo dele para essa linguagem e tudo mais. Ele aceitou o convite de forma muito rápida, enviei um e-mail para ele, a gente já começou a trocar uma ideia, e eu tive o prazer então de trocar uma ideia com ele aqui de Rio do Sul, e ele lá da Cracóvia, na Polônia. Então foi um time zone bem louco, assim, eu tive que acordar bem cedo mesmo da manhã pra gente conseguir gravar esse conteúdo, pra bater os time zones, e cara, a gente conversou muita coisa, assim, a gente falou desde sobre a criação da linguagem, a gente falou também sobre desenvolvimento em Ruby, né, ele sempre foi muito envolvido com Rails e tudo mais, na plataforma Tech, falamos sobre a comunidade Ruby, que vem migrando por Elixir aos poucos, né, alguma parte, já tem essa familiaridade, a gente vê muito isso, falamos sobre Open Source também, sobre a importância disso no desenvolvimento do Elixir e também no desenvolvimento dos projetos que eles tinham lá em Ruby, né, eu digo eles por causa muito, o Valim sempre teve muito conectado com a plataforma Tech, né, que agora que foi adquirida pelo Nubank, a gente fala um pouquinho sobre isso dentro do podcast, mas eu não vou ficar dando muitos spoilers de tudo que a gente conversou, porque tem muito mais do que isso, então eu tava super ansioso para apresentar esse conteúdo, e eu acho que o melhor lugar de trazer esse conteúdo é aqui no Fala Dev, porque a gente tem esse espaço de conexão, de conversa com outros desenvolvedores, com outras desenvolvedoras, e isso é sensacional, é fenomenal. E é isso aí, em alguns momentos dá uma lagada na conexão, porque, não sei, a gente tava usando o Zoom, dava algumas lagadinhas, mas o papo foi show demais, isso não vai atrapalhar nada do entendimento da história, de tudo que a gente conversa, e o resultado você vai acompanhar agora, editado pelo mestre Thiago Santana. Valeu. Então vamos lá, Valim. Cara, eu vou começar com a pergunta que, tipo, não tem como a gente começar um conteúdo com alguém influente em programação sem falar sobre isso, mas pode ser a resposta resumida que tu tiver, eu sei que muita gente já te perguntou isso e já fica meio até clichê responder, mas qual que foi a tua primeira linha de código? Se tu lembra quando que foi a primeira linha de código, e até se tu quiser falar se tu lembra qual que era a tecnologia que tu estava utilizando e como é que foi esse teu iniciozinho, assim, na programação? né, na verdade, acho que até é uma ótima pergunta, mas eu não sei, eu não sei, tipo, qual que conta pra valer, tá ligado? Porque a minha mãe, ela estudou, por exemplo, processamento de dados, e então tinha alguns livros lá em casa, e eu lembro, quando eu era bem novo, assim, sabe, tipo, peguei o livro para tentar fazer os exercícios, eu acho que era um livro de VB, na época, eu lembro que acho que eu fiz uma calculadora, alguma coisa assim, mas, tipo assim, depois eu nunca programei nada por 6 anos, sabe, não foi, tipo, não foi que lá foi o começo, entendeu? Era mais, tipo assim, nossa, tem um livro aqui, não tô fazendo nada, deixa eu ver o Uhum. que é isso. Então, esse pode ser uma resposta, se você quiser, a resposta mais certa, né? Massa. Talvez. Mas depois desses 6 anos aí, tipo, tu pegou, Isso. aí tu começou a trabalhar com programação mesmo, e daí qual É, foi a ferramenta, assim, que tu acha que deu introdução pra ti na vida de programação? isso. Aí, pra valer, então, se for uma resposta, tipo assim, na hora que começou pra valer, foi que eu comecei a programar mesmo, foi na universidade. Eu fiz engenharia na USP. E aí lá tinha introdução a C, alguma coisa assim, introdução à Uhum, uhum. computação, alguma coisa assim. E aí era C basicão mesmo, aprendendo as coisas básicas.
E aí, então, aí foi quando eu comecei a me envolver mais, mas, tipo assim, a primeira vez que eu programei, tipo assim, olha, eu tô programando porque eu quero programar, eu tinha uma banda da universidade, e aí eu fiz um site pra banda em Flash na época, em ActionScript. Aí essa foi, tipo assim, tipo assim, nossa, eu realmente estou programando porque é algo que eu quero, tô aprendendo por conta própria, né, sabe, tipo assim, né, algo que eu acho que foi realmente começou a direcionar, colocar na carreira, onde eu falei assim, nossa, eu realmente quero programar. Acho que esse foi Cara, eu o iniciei primeiro com passo de Flash também verdade. e na época eu corria de kart, né? Eu corri até pouco tempo atrás, até eu quase me matar. Mas eu comecei com Flash também, fazendo o site do cartódromo que a gente corria lá. E eu lembro que eu usava Flash, porque, tipo assim, eu fazia tudo em tabela no HTML. E aí, tipo, os botões, tipo, fazer Uhum. hover naquela época pra mudar alguma coisa no botão e tal. Cara, era meio impossível, assim, com o CSS da forma que ele tava. E aí, eu, tipo, eu criava os botões tudo em Flash, passava o mouse, ele fazia um monte de barulho, assim, e, tipo, cara, é assim que eu programava. Mas também Ah, comecei com legal. Flash e é muito louco, assim, saber disso. Há pouco tempo atrás, eu lembro, eu estava conversando com alguém exatamente dessas coisas, né, que a gente fazia quando tableless, né, era algo, todo mundo fazia site com tabela, alguém falou assim, não, você não precisa ficar usando tabela para fazer site, table, Exatamente. tinha o DHTML também, era tudo bem, tempos bem diferentes. Legal. Massa, cara. Antes de criar o Elixir, já dando um salto, assim, né, quase na tua história, ali em 2011, 2012, tu trabalhou muito no core do Rails, né, que foi, acho que, onde tu começou a ficar mais conhecido, assim, na comunidade como um todo, que foi o Rails, pra quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece, mas é o framework de desenvolvimento web do Ruby, assim, mais padrão que existe. Como é que foi tua passagem lá e como que isso influenciou na criação do Elixir em si? A ideia nasceu lá de dentro? Ou isso influenciou de alguma forma na criação dessa linguagem? Eu comecei a participar mais do Rails em 2000 e no começo de 2009 teve um Google Summer of Code e eu participei como estudante, e aí foi meio que minha porta de entrada na época. Hoje a porta de entrada em projetos open source é muito mais fácil, né, porque por causa do GitHub e tal, na época estava bem no começo, era difícil você criar ter esse contato direto. Então, o Google Summer of Code ele foi minha porta de entrada, eu me envolvi mais com o time da época, e aí em 2010, se eu não me engano, bem no finalzinho de 2009, eu fui convidado para ser core para juntar o time do Rails Core. E aí eu contribuí bastante. Eu acho que na época eu acho que eu cheguei perto de ser os top 3 em termos de commit, em termos do Rails. Fui bastante ativo e isso durou alguns anos. E, inclusive, quando eu comecei a trabalhar no Elixir, eu ainda estava ajudando a manter o Rails e tal, então teve um período aí de Uhum, uhum. overlap. O que me colocou nessa jornada para criar uma linguagem de programação, ele começou exatamente com a minha experiência no Rails, né? Então, se a gente volta um pouco no tempo, em 2009, 2010, era bem no começo dessa ideia de concorrência, de multi-core, né? Exatamente a ideia que hoje a máquina ela não vai ter um core só, ela vai ter vários cores e você quer utilizar todos os cores da máquina da forma mais eficiente possível. Estava começando a ter essa discussão na comunidade de Ruby, na comunidade de Rails. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Então, a gente ouviu falar, o Rails é thread safe. O que significa ser thread safe? A gente consegue pegar o Rails, levantar uma instância do Rails para utilizar diversas threads, ou a gente tem que colocar uma instância do Rails por thread. Então, a gente estava começando a ter todo esse tipo de discussão, e a gente pode até expandir nisso depois. E aí, eu estava escutando muita gente falar, não, concorrência vai ser o futuro, vários cores vão ser o futuro, né? E hoje eu até falo, hoje o seu relógio de pulso, né, ele é quad-core, né? Então, esse futuro, ele está se concretizando. Eu acho que demorou mais do que muita gente esperava, né? Mas agora, por exemplo, vendo arquiteturas da AMD, da Ryzen, que está puxando muito para a direção do 32, 64 cores, bem acessíveis para consumidor, eu acho que agora vai para valer mesmo. Mas lá a gente já tá falando, nossa, vai ser o futuro. Eu falei, putz, se essa tecnologia vai ser o futuro, ou se essa direção, né, de multi-core, de concorrência vai ser o futuro, e tem gente falando que o Ruby não é bom para isso, eu quero entender como que isso funciona. Eu quero descobrir quais são os tipos de ferramentas que a gente pode ter, que a gente pode adicionar para resolver esses problemas. Então, no começo, começou mais, tipo assim, olha, eu quero entender, eu quero aprender sobre o problema,
e como que a gente pode resolver e como que a gente pode melhorar o nosso ecossistema. Aí eu já vou emendar um pouco mais aqui, como que disso Claro. chegou no Elixir, né? Uhum. Então, aí eu fui nessa jornada, onde eu comecei a estudar e aprender, e vendo principalmente como que outras tecnologias estavam trabalhando em relação a isso. E aí eu falo que na minha jornada, eu teve 2 pontos, assim, que eu falo ponto que não tem volta, onde eu falo, putz, eu acho que eu não vou mais voltar a desenvolver em Ruby, porque é uma mudança fundamental da forma como eu acho que a gente deve desenvolver software. Então, o primeiro ponto foi quando eu encontrei programação funcional. E se você pergunta para as pessoas o que é programação funcional, cada pessoa pode te dar uma resposta diferente. Para mim, na época, programação funcional era imutabilidade, Uhum. certo? Por quê? Porque se você pega uma linguagem como Ruby, ou Java, ou até JavaScript, a gente tem, por exemplo, os objetos, a gente tem as nossas estruturas de dados, e essas estruturas de dados são mutáveis. Então, eu quero mudar uma propriedade no objeto, você vai lá e muda aquela propriedade no objeto diretamente. Você vai lá e muda aquele objeto em memória. E qual que é o problema disso? Se você tem 2 threads, 2 cenários de execução, né, 2 cores, que estão rodando ao mesmo tempo, e eles tentam mudar o mesmo lugar em memória, o que vai acontecer? E aí, às vezes, você tem exatamente, dependendo da linguagem, você vai ter segmentation fault, porque esse tipo de operação, ela não é thread safe, ela não é segura para ser feita com threads, você vai ter data race, vai ter problema de concorrência, e era exatamente esse tipo de coisa que eu via acontecendo no Ruby e no Rails, era esse tipo de problema. A linguagem funcional fala assim, olha, é o seguinte, a gente não vai mudar as coisas em memória mais. O que a gente vai fazer é, se você tem uma lista e você quer remover um elemento da lista, a gente não vai lá e mudar aquela lista em memória. O que a gente vai fazer é que a gente vai retornar uma nova lista sem aquele elemento. E tem jeitos muito eficientes da gente fazer isso, talvez é um tópico mais para frente, mas essa mudança de paradigma. Então, tira a mutação, e às vezes a gente fala, é a programação imperativa, né? Onde a gente está mudando as coisas em memória e tal, e a gente tem esse modo de pensar que é imutável. Na hora que eu mudo uma lista, eu não estou mudando mais, eu ganho uma lista nova. Então, esse é o primeiro ponto. Eu falei, nossa, Aí foi quando caiu a ficha. Eu falei, pô, se todo o software que eu estava escrevendo esse tempo todo, que estava mostrando problema de concorrência, se eu estivesse utilizando uma linguagem que promove imutabilidade, geralmente são linguagens funcionais, se eu estivesse utilizando a linguagem funcional, esses problemas eles não existiriam. E para mim é a melhor forma de resolver o problema. Se você tem um problema, se você pode resolver ele de alguma forma, ótimo. Mas se você pode remover o problema como um todo, pô, melhor ainda. Aí eu falei, excelente, né? Então esse é o primeiro ponto. Eu falei assim, putz, eu acho que então, se realmente for nessa direção de multicore, cara, não tem chance. Linguagens que funcionais, linguagens que estão promovendo imutabilidade, elas vão ter uma vantagem clara. Então esse foi o primeiro ponto. Só que aí o segundo ponto foi o seguinte, se você olha, aí eu falei, putz, eu quero aprender mais sobre linguagens funcionais. Aí eu me direcionei, né, nessa jornada. Aí eu comecei a aprender sobre várias linguagens funcionais, né? E aí eu eventualmente encontrei o Erlang. E o Elixir, ele roda em cima da máquina virtual do Erlang, né? E esse para mim foi o segundo ponto. Porque se a gente volta em 2009, 2010, e as linguagens que começaram a aparecer ali na época, tipo Clojure, Go, tava todo mundo falando em concorrência. Todo mundo pensando como que a gente vai resolver a concorrência. Só que o Erlang, para eles é o seguinte, olha, a gente já resolveu a concorrência e agora a gente está pensando em distribuição. Por quê? O que isso significa? Imagina que, tipo, você está escrevendo seu software, você quer que ele roda na máquina da forma mais eficiente possível. Então, se é uma máquina com 16 cores, você quer utilizar todos os cores da forma mais eficiente possível. Aí você vai lá, usa concorrência para fazer isso. Só que imagina que aquela máquina não é o suficiente para trabalhar com tudo que você precisa. Ou se você estiver se você estiver desenvolvendo uma aplicação online, você não quer ter nem ficar com um server só, você quer ter no mínimo 2, você precisa para tolerância a falhas e tal, confiança e por aí vai. Então, enquanto estava todo mundo pensando em resolver o problema de concorrência, o Erlang ele estava assim, opa, eu já resolvi concorrência e agora eu estou pensando no próximo cenário, que é quando tudo não cabe em uma máquina só e você precisa usar diversas máquinas, um cluster, para trabalhar em um problema de forma conjunta. Então eu falei, putz, tá todo mundo aqui pensando como que eles resolvem concorrência, e a gente tem essa tecnologia, que é a máquina virtual do Erlang, que existe na época há quase 3 décadas,
que já resolveu os problemas de concorrência e já está preocupado com os problemas lá da frente. Então, na hora que eu olhei, eu falei, putz, esse pessoal aqui, eles estão na frente de todo mundo por, tipo, uns 10 anos. E aí foi quando eu falei, eu quero usar essa tecnologia que eu quero usar. E aí eu fui usando o Erlang mais, e aí, à medida que o jeito que eu descrevo esse relacionamento, eu falo que eu amei tudo que eu encontrei no Erlang, mas eu odiei as coisas que estavam faltando. Então, para mim, tinha algumas coisas que, para mim, são bastante importantes para o desenvolvimento de software, que não estavam lá no Erlang, e aí foi a ideia de criar o Elixir, que é trazer essas coisas que faltavam para a máquina virtual do Erlang como uma nova linguagem de programação. Mas é essa a jornada. Aham. E tu chegou tu falou dessas outras tecnologias, que nem Clojure e tudo mais, e foram tecnologias que elas, de alguma forma, elas reinaram, assim, né? Hoje eu vejo muita empresa apostando em Clojure, né? A gente tem o próprio caso do Nubank em si, mas naquela época tu chegou a testar alguma dessas outras, tipo, testar forte, assim, tipo, cara, beleza. Antes de eu... A minha pergunta tu foi mais aquele desenvolvedor maluco, assim, que tipo, cara, não tem, eu vou criar a minha nova, é tipo o criador de biblioteca no JavaScript, ou não, eu vou testar tudo que tem antes, vou ver o que serve, se não serve pra mim, e aí beleza, se nada disso servir, eu vou então partir pra criação de algo novo. Eu tava mais no... Eu acho que foi uma mistura dos dois. Porque teve o período de exploração, e nesse período de exploração é algo mais conceitual, sabe? Tipo assim, Uhum. então, eu escrevi Clojure, eu escrevi Haskell, mas foi... Eu não desenvolvi um projeto de cliente. Foi, cara, eu tô fazendo os tutoriais, ou eu vou ler o paper, ou eu vou ler os livros. Então, li diversos livros sobre Clojure, li livros sobre Python, li livros sobre F#, li livros sobre OCaml. Então, foi um período de absorver, assim. Tava tentando... Qual que é o mindset da linguagem? O que essa linguagem promove? Porque no estado que eu tava, eu basicamente acabei de aprender sobre um mundo completamente novo, que é o mundo falando de imutabilidade, que eu não tinha nem ideia. Então eu tava, tipo, atrás do mindset, assim. Então o cara falou assim, não, se eu fosse um desenvolvedor Haskell, como que seria desenvolvedor Haskell? O que eles promovem? Como que eles querem que você... qual que é o seu approach ali de desenvolvimento de software? Mas nada assim, sério, eu não diria que foi tipo pra valer assim mesmo, que eu não cheguei a rodar nada em produção. Então, e tem diversos problemas que você descobre só quando você roda em produção, né? Mas depois dessa jornada, aí quando eu caí na máquina virtual do Erlang, falei, opa, é isso que eu quero usar, aí foi mais sério. Então eu comecei a utilizar o Erlang de uma forma mais séria, acho que não cheguei a colocar nada mais em produção, mas peguei uma milhagem boa ali, usando a linguagem, e explorando as opções que eu tinha dentro da máquina virtual do Erlang. Então, tem uma linguagem chamada LFI. Então, como que é essa linguagem? Tem, na época tinha a linguagem chamada Raya. Como que é essa linguagem? Então, aí eu explorei mais do lado do Erlang para falar assim, opa, eu acho que realmente o que eu preciso é algo novo, é algo que não tem aqui. Aí foi algo um pouco mais estruturado quando a gente estava falando do Erlang por si só. Massa. Cara, programador no geral tem muito essa de... Tive uma ideia, cara, vou pegar minhas madrugadas aqui, vou ficar que nem um doido programando isso aqui até terminar. Como é que foi o teu início, principalmente no início do Elixir em si? Porque quais eram os recursos que tu tinha disponível? Tu já chamou desde o início uma galera ali, teus amigos, amigas, sei lá, bora desenvolver isso aqui, não sei o quê? Ou foi mais tipo, não, eu vou pegar aqui, vou criar algo pelo menos pronto, pra depois já mandar pra alguém usar e tal? Como é que foi esse início, assim? É muito boa essa pergunta. O começo, eu estava por conta própria, na verdade, eu estava até tendo um problema de ler, na verdade, então eu estava fora de projeto, porque eu estava com um problema no braço, e foi um dos motivos que eu comecei a pesquisar bastante, ler bastante. Mas no começo, era mais eu não tinha a ideia, tipo assim, eu falei assim, quando eu falei assim, eu quero criar minha própria linguagem de programação, na máquina virtual do Erlang. No começo, tipo, não era algo necessariamente sério, era mais, tipo assim, algo como aprendizagem, eu já tinha algumas ideias na cabeça, e aí eu falei, não, deixa eu explorar um pouco essas coisas, e aí, mas teve a madrugada, aqui eu moro na Polônia, né, então aqui tem um inverno muito rigoroso, então eu sou bastante produtivo no inverno, né, porque eu não saio de casa, né, o pessoal fala, não, mas o inverno é bom, você pode ir lá, pode esquiar, eu falei, olha, sou brasileiro, eu cresci em Goiás, esse conceito de divertir na neve, divertir no frio, ele não dá certo comigo, não. Então, teve essa parte também, mas no começo, quando eu estava ali com a linguagem,
a primeira, o primeiro resultado que teve, tipo assim, alguém talvez poderia tentar usar, na verdade ele foi muito ruim. Porque era basicamente, tipo, eu tava com todas essas ideias na cabeça, eu tava com a máquina virtual do Erlang, então eu tava, tipo assim, é como se eu tava tentando colocar um quadrado numa forma de triângulo e tal, meio que tava batendo ali as coisas e ver o que dava certo e o que não dava certo. E o resultado, no final, ele não foi bom. Tanto que se você, eu já falei isso em algumas das palestras, se você olha a história de commits do Elixir, ele começou em 2011, o primeiro commit, aí os 3 meses, 4 meses, foi exatamente esse período meio louco aí, onde eu tava lá, madrugada e tal, empolgado, mas simplesmente bater na cabeça ali. E aí depois teve um período que eu, cara, não comitei nada, o projeto parou. Porque eu fiz, tipo, eu construí uma coisa, eu não gostei do resultado, eu falei, putz, não deu certo, né? E aí nesse período em que o projeto parou, foi o período que eu realmente comecei a pensar, peraí, então, tipo assim, o que deu errado? O que poderia ser diferente? Porque no começo, na primeira versão bem do Elixir, eu tava meio que, tipo, cara, tentando implementar o Ruby em Elixir. Era a melhor descrição. Mas depois desse período, o que caiu a ficha foi o seguinte, falei, putz, o que eu tô tentando fazer é que eu tô tentando implementar o Ruby em Elixir, mas talvez o Ruby em Elixir, desculpa, não Ruby em Elixir, Ruby em Erlang. Ruby em Erlang não é a solução. De quais são os problemas que eu tenho, e aí eu tenho que explorar soluções, e aí se a solução for Ruby em Erlang, aí tudo bem, eu cheguei na conclusão correta, eu vou conseguir entender melhor o processo. E dos problemas principais que eu tive, assim, a resposta não foi Ruby e Erlang. Então, eu acabei pegando ideias de closure que veio para dentro da linguagem. Porque assim, o Ruby, ele tem essa pegada de... O Ruby e o Rails, na verdade, ele tem essa pegada de developer experience, assim, né? Essa questão de que é muito fácil tu entrar na linguagem e sair criando alguma coisa lá dentro. O Elixir, ele é um pouco mais... apesar de ele ter uma sintaxe muito massa, ele é um pouco mais complexo. Ele não é simplesmente a pessoa vai lá... Porque tem conceitos diferentes do que a pessoa está acostumada em qualquer linguagem de programação. Tu não vai lá dentro do Elixir, por exemplo, e só sai criando array e objeto, e é isso, e acabou, e pronto, né? Então, a gente tem vários desses conceitos. Tu acha que esse teu, como é que eu posso descrever? Esse teu vício, assim, em programação no Ruby, ele atrapalhou, então, nesse início, assim, do Elixir, de tu querer, não, eu quero fazer da mesma forma que eu fazia lá no Ruby, porque eu sei que dessa forma é o que funcionava melhor e a galera gostava. Isso, eu acho que é mais ou menos por essa linha mesmo. Eu não diria que o Elixir é mais complexo, ele é simplesmente diferente. Então você realmente precisa rearranjar um pouco os seus circuitos. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, nas linguagens imperativas, a gente geralmente tem loop, a gente tem while, a gente tem o for, até um construtor de loop mesmo. Nas linguagens funcionais, a gente usa recursão. Ou então a gente usa operações de alto nível, tipo map, reduce e tal. Mas então, tipo assim, então se você é um cara que vai falar assim, nossa, agora eu preciso de um loop, você não vai achar o loop em Elixir. Isso que eu digo isso que eu quis dizer com a questão de ser mais complexo, porque a pessoa sai, Isso, por exemplo, de um PHP da vida e ela vai estudar Ruby, ela conecta as pontas, né? Porque isso. as linguagens que a galera tá acostumada a utilizar para desenvolvimento web no geral, elas são mais ou menos a mesma linha, ele troca um pouco a sintaxe, mas é quase a mesma coisa. Quando tu parte para um Clojure da vida, que tu parte para um Haskell, como tu falou, para um Elixir, tu traz esses novos conceitos da imutabilidade e a programação funcional, que é realmente os conceitos que a galera não tá acostumada, né? Até a gente tem bastante essa questão de programação funcional, imutabilidade entrando no JavaScript, mas é claro que até com uma pegada um pouco diferente, né? Geralmente também para performance, mais focada na performance do framework em si, ou da biblioteca que a gente está utilizando. Mas esse ponto é muito bom, porque eu acho que, tipo, a reação do pessoal é realmente pensar que. Porque, como é diferente, a reação, acho que de todo mundo é pensar realmente é mais complexa. Até se alguém está escutando a gente bater esse papo e falar, eu quero tentar. Eles vão realmente. Nossa, parece ser mais complexo, né? Mas o ponto é realmente quebrar, tipo assim, não é na verdade, não é necessariamente uma relação de complexidade, mas é uma relação de ser diferente. E, inclusive, tem apresentações muito boas do Rich Hick, que é o criador do Clojure,
que ele fala exatamente sobre complexidade e como que as linguagens de hoje, principalmente linguagens imperativas, elas adicionam bastante complexidade porque elas acabam acoplando muitas coisas. Se você estuda, né, ciência da computação, você vai pegar um objeto, você está acoplando o estado com o comportamento. Muitas pessoas introduzem objeto assim. Então, você está colocando duas coisas juntas. Aí, na hora que você adiciona mutabilidade, você está acoplando um terceiro fator, que é o tempo. Ou seja, você tem um objeto, ele tem estado, ele tem comportamento, e à medida que o tempo passa, na hora que você olha para o mesmo objeto, ele está exibindo propriedade diferente, porque o tempo está associado lá. Então, você está colocando muitas coisas em um pacote só, e isso acaba sendo uma fonte de complexidade. E nas linguagens funcionais, eles quebram. Todas essas dimensões, elas são mantidas separadas. Aí, às vezes, por exemplo, no começo, algumas pessoas podem até achar isso confuso, porque fala, putz, está separado, como que eu junto agora? Né? E aí, de novo, você tem que pensar, você tem que reestruturar como que você pensa sobre os problemas, mas para mim, pessoalmente, depois que eu passei dessa readaptação e até construir o Elixir de uma forma diferente, né? Eu, pessoalmente, acho que eu consigo ver complexidade em software de uma forma mais simples, exatamente porque quebra a parte, eu consigo entender problemas de concorrência de uma forma mais simples, exatamente porque cada uma dessas dimensões, elas são tratadas de forma diferente, e aí você consegue visualizar melhor, pensar como que elas compõem, quando que elas são ortogonais, e esse tipo de coisa. É que nem tu disse, né? As pessoas, elas aprenderam de uma forma, né? Então, a gente foi treinado a entender a linguagem de programação da forma imperativa que a gente já utiliza no dia a dia. Tanto com o PHP, com o JavaScript, com qualquer linguagem de entrada, a gente vai fazer a mesma coisa. E aí acaba fazendo essas relações. E aí, quando pega uma linguagem que ela te dá mais abertura para tu não cometer esses erros que tu falou da questão da imutabilidade e tal, às vezes dá o susto no início, mas a partir do momento que tu entende a motivação, aquilo te dá poder, ao invés de te dar limitações, né? E eu acho que isso é muito bacana. Uma coisa que eu sempre tive dúvida, eu nunca fui correr atrás de procurar, mas, cara, por que o nome Elixir? Da onde que veio isso? É um nome Então, massa, mas... o pessoal me faz a pergunta e a resposta ela é muito decepcionante, porque eu não consigo rastrear, tipo, uma origem pro nome. Era tipo assim, eu não tem um motivo. Simplesmente a palavra estava lá por algum motivo. Eu não sei porque Tava diabos essa jogando palavra tá na minha RPG, cara. cabeça. Então, e uma das fontes geralmente é jogo, mas nesse período da minha vida eu não estava envolvido com jogo de forma nenhuma. Hoje eu jogo um pouquinho, hoje eu tenho um Switch, então estou um pouco mais envolvido, mas na época não. E eu não sei. A única coisa que eu sei é que quando a palavra apareceu na minha cabeça, eu meio que fui de uma forma bem racional. Eu falei, putz, é uma palavra relativamente curta, não tem nada chamada Elixir ou Elixir aí no Brasil que é relacionado à programação, então não vai ter muita chance de conflito e de confusão. Então, esse foi um outro motivo. Aí o outro motivo também era coisa tipo assim, começa com a letra E, então se tiver alguma listagem alfabética vai aparecer Nossa. relativamente no topo. Outra coisa legal é que também é 6 letras, e Erlang é 6 letras, e as duas linguagens começam com a letra E, Tinha que ter então... pensado alguma coisa com a letra B, cara, pra vir antes do closure, pelo menos, né? Senão... Então, né? Mas tipo assim, eu pensei um pouco racionalmente, aí falei, tipo assim, legal e tal. E o logo também, que eu gosto bastante, que foi o trabalho da designer na plataforma Tech e tal. As ideias que eu tinha pro logo eram todas horríveis aí, e a Bruna, né, ela sempre fez um trabalho muito bom. Você quer um logo, então não me dá ideia, né? Me fala, né? Quais são as propriedades que você quer. Então, por exemplo, é bem legal que se você olha no logo, ele tem a gota, né? Então, eu falei para ela de flexibilidade, por isso que ela utilizou a gota, porque a gota a gente tem essa ideia de ser maleável, flexibilidade. E se você olha no logo, ela tem diversas camadas, né? Em termos é um roxo mais claro, um roxo mais escuro e tal. E aí ela fala essa camada exatamente para ter ideia de concorrência e tal. Então, mas é essa a história história do nome, história do logo. Todo designer tem que passar pela criação do logo, né? Não adianta, cara. Não importa onde que o designer tá, vem algum maluco pedir, pô, me dá uma logo aí, cara, faz uma logo pra mim. Tá, mas, cara, tu falou em plataforma tech, muito massa, eu acho que pode ter gente que não conhece a plataforma tech em si.
Até porque, pô, tu tá agora fora do Brasil, no início tu tava aqui. Como é que foi, assim, a plataforma Tech, como que ela foi influente na questão da pesquisa, da criação do Elixir em si, assim, como que foi, qual que foi o início da ideia dessa consultoria e como que ela ajudou na criação e da linguagem em si? Isso, então vou falar um pouquinho sobre a Plataforma Tech. A Plataforma Tech, ela era uma consultoria de software, eu estou usando Era porque a gente foi acquired pelo Nubank no começo desse ano. E desde o começo da Plataforma Tech, eu não lembro se foi acho que foi em 2008 ou 2009, a gente, todos nós, a gente estava envolvido bastante na comunidade Ruby on Rails, e eu estava começando com aquela pegada open source. A Plataforma Tech, ela sempre teve essa pegada open source mais forte, foi assim que a gente começou a desenvolver excelência, não só apenas no Brasil, como o mundo todo. Então, tem dois projetos, por exemplo, que começaram na Plataforma Tech, que é o Devise Simple Form, que hoje é utilizado por empresas que estão trabalhando com Ruby Rails no mundo todo, até hoje estão entre os top 10. A gente sempre contribuiu bastante para open source, ou pelo menos apoiou as pessoas, né, que estavam desenvolvendo e contribuindo para open source. E aí, em relação ao Elixir, então, eu estava falando, né, que eu construí esse protótipo e tal, do Elixir, na verdade, não era muito bom, aí eu comecei a pensar, como que eu quero resolver esses problemas? E isso foi em 2011. Aí, no começo, de novo no inverno de 2012, né, que é o que eu falo para gente que eu sou produtivo, eu pensando nisso, na verdade, eu consegui pensar, foi quando o Elixir ele realmente ficou concreto, né, na minha cabeça, foi exatamente no começo de 2012, que foi quando eu fui para os outros sócios da plataforma Tech, e eu falei, olha, na verdade, eu tive uma ideia de como a gente pode construir uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação, aí eu descrevi o Elixir, eu descobri como que eu acho, por que eu acho que o Elixir ele vai ser importante, né? Então eu falei, olha, é uma linguagem que tem um foco à concorrência, é uma linguagem que vai utilizar essa máquina virtual do Erlang, que é uma máquina virtual que foi feita ela foi feita para telecomunicação, mas se você compara o mundo da telecomunicação com o mundo da internet, é muito parecido, né? E em 2012 foi quando começou a sair os cases do WhatsApp. Então o WhatsApp ele roda na máquina virtual do Erlang, e o WhatsApp estava falando, nossa, a gente tem mais de 1 bilhão de usuários, a gente teve um momento que, ainda é hoje, né, mas era por volta do momento que o WhatsApp falou que no WhatsApp em um dia tem mais mensagens, trafega mais mensagens que o sistema global de SMS, né? Então, a escala do WhatsApp é enorme, né? E rola tudo na máquina virtual do Erlang. Eu falei, e o Elixir pode ser a linguagem de programação que pode ajudar isso a acontecer. Então, eu apresentei, e eu falei, olha, eu gostaria de trabalhar part-time nesse projeto. Aí todos os sócios toparam, falaram, cara, animal, deixei bem claro, olha, é um projeto que eu posso trabalhar 2, 3 anos nisso e, cara, ninguém usa. O projeto pode morrer, é um projeto de alto risco. Deixei isso bem claro, mas todo mundo topou. E aí, no começo, eu estava trabalhando part-time nesse projeto. Obviamente, quem da empresa que estivesse interessado, conversava bastante com o pessoal da empresa, quem estivesse interessado acabava contribuindo ali e aqui, mas o investimento inicial era eu part-time investido nisso e focado nisso. E aí ficou assim a gente começou no começo de 2012, aí ficou assim por quase 2 anos, aí no final de 2013 foi quando a gente começou a ver a adoção externa do Elixir, no sentido, tinha ainda era muito novo, então tinha um pessoal meio doido que já estava utilizando em produção, sempre tem os bem early adopters, né? Mas a gente via outras pessoas escrevendo, outras pessoas começaram a falar sobre o Elixir em evento, que até aquele momento era eu. Pessoas começaram a escrever livro, inclusive o Dave Thomas, que assinou o Manifesto de Agile, foi bastante influente na comunidade Ruby. Ele falou, opa, estou escrevendo um livro sobre Elixir. Então a gente começou a ver buy-in de pessoas no mundo. Aí a gente falou, opa, parece que está dando certo. Aí em algum momento eu comecei a ficar full-time, e provavelmente ali em 2014, e desde então eu o tempo todo full time trabalhando no Elixir. Às vezes participava de um projeto aqui e ali, ainda mais quando a gente começou a ter projetos em Elixir, né? Uhum. Mas o tempo todo investindo na linguagem. Se não fosse a plataforma Tech, com certeza não teria Elixir. E daí essa galera, claro, isso eu acho que não é assim tão
relevante, então, mas só pra gente saber, porque eu acho que a galera fica curiosa. Da questão da plataforma Tech, depois que ela foi, que nem tu falou ali, acquired pelo Nubank, a galera que tava lá dentro mais se dividiu, assim, foi pra lugares diferentes? Essa galera ainda continua contigo de alguma forma nos projetos? Como que tá esse contato com o pessoal lá dentro? Bom, quando é um processo desse de acquihire, fica ali a critério de cada desenvolvedor, de cada pessoa, de cada membro do time, de escolher qual que é o destino deles. O Nubank, né, é uma empresa ótima de trabalhar, a gente já sabia, esse é um dos motivos, né, que a gente topou o acquihire, porque a gente sabia, a gente já trabalhou com ele, sabia que é uma empresa excelente de trabalhar, e por causa disso, naturalmente, a maioria do time foi para o Nubank, continuou para o Nubank, mas se alguma pessoa ela falou assim, olha, eu quero escolher ter um destino diferente, essa opção ela estava disponível para eles e cada pessoa tomou uma decisão. Eu, por exemplo, o Nubank, eles não usam Elixir, eles são bem grandes em Clojure. Embora eu curta bastante do Clojure, do começo estava claro para mim que eu não poderia abandonar o Elixir, eu queria continuar trabalhando com Elixir. Eu, por exemplo, eu acabei não traçando o meu próprio caminho. Mas por cada um mesmo. Claro, claro. Obviamente, a gente tem o contato ali com as pessoas que a gente trabalhou, a gente mantém e tal. Era um time muito próximo. Mas é por aí. Cara, se a gente pega hoje no Google, por exemplo, e coloca linguagem de programação brasileira, vem Lua, né? E o próprio Elixir em si. Se eu não me engano, eu posso estar muito errado, mas Lua também nasceu de dentro de uma faculdade, né? Pra alguma coisa da Isso. base petrolífera, né, alguma coisa assim. Eu acho que, se eu não me engano, é da PUC, né? Da PUC do Rio de É, Janeiro. é. E, cara, a questão, assim, geográfica, porque o Elixir, o desenvolvimento, ele começou no Brasil, né? O Brasil, historicamente, a gente já tem, assim, um pouco, pelo menos naquela época, talvez um pouco mais, assim, dessa limitação geográfica. Como é que foi a criação da linguagem no Brasil? Tu acha que influenciou de alguma forma na questão da expansão da linguagem em si, ou isso não tem tanta diferença do que se tu criasse uma linguagem fora, por exemplo? Eu acho, hoje, né, no mundo de hoje, eu acho que não teria tanta diferença, né? Eu acho que isso, inclusive, é uma vantagem, né? Porque não importa onde você está, inclusive onde você está de ser desenvolvedor, exatamente que às vezes você tem a flexibilidade de trabalhar de onde você quiser. Mas uma das coisas que é interessante pro Elixir é que, desde o começo, a gente colocou que a audiência inicial da linguagem era o mercado americano. Porque basicamente a gente observou já com o nosso tempo de experiência que, tipo, ele só vai ter adoção em outros mercados se o mercado americano adotar primeiro. Ele é o trendsetter. Então, tipo assim, a gente ia ter uma dificuldade muito grande de ter adoção no Brasil se a gente focasse inicialmente no mercado brasileiro. Então, exatamente por causa da questão de risco, e o pessoal no mercado americano, eles são muito mais confortáveis em tomarem riscos. Então a gente falou assim, olha, então o nosso foco é o mercado americano, e a gente sabia que naturalmente, se funcionasse no mercado americano, isso ia propagar não apenas para o Brasil, e aí a gente estando no Brasil seria um processo mais fácil, né? Porque a gente está aqui, a gente fala, opa, vamos fazer isso rodar, né? Então não ia só propagar para o Brasil, como para o resto do mundo, Europa, Ásia, por aí vai. Então foi isso que a gente fez. Tipo, eu acho que pelo fato de ser tecnologia, eu acho que a localização de onde você está, onde aquilo nasceu, não tem tanta importância hoje em dia, mas em termos de direcionamento de mercado, a gente focou primeiro lá fora, para aí a gente conseguir trazer aqui para dentro do Brasil. Aqueles early adopters que tu tinha falado, eles eram de fora, então, o pessoal que estava utilizando? Sim, de fora, principalmente Europa e Estados Unidos. E a gente vê essa pegada, claro, desde o Rails e hoje, praticamente acho que em toda a linguagem, né? O JavaScript tem muito isso também, da questão das tecnologias elas serem muito baseadas em comunidade, assim, né? O Rails, ele sempre teve muito essa pegada de comunidade e conseguir definir as coisas tudo em comunidade, para onde que vai a tecnologia, e muito baseado também na contribuição da comunidade. O Elixir, tu vê seguindo pela mesma pegada, assim, a contribuição open source para o Elixir hoje é
É algo assim que tu acha que se não existisse prejudicaria muito a tecnologia em si? Como que tá esse papel hoje do pessoal da comunidade? Desde o começo, a gente sempre focou bastante na comunidade pelo seguinte motivo. Se a gente volta igual eu falei, 2010, 2011, e a gente vê as novas linguagens de programação, era que o pessoal estava começando a falar Go, Rush, bancado pelo Mozilla. Swift, bancado pela Apple. F Sharp, bancado pela Microsoft. Aí, quando a gente começou, a gente era o quê? Uma empresa de 30 pessoas. Então, estava bem claro para a gente, olha, não tem como a gente começar esse projeto e a gente ter alguma... Tipo, como que a gente vai competir, né? Competir, assim, meio que entre aspas. Como que a gente vai tentar ganhar mindshare comparado com empresas e linguagens que estão sendo desenvolvidas por empresas desse tamanho? Então, desde o começo, a gente sabia, olha, a única chance que a gente tem de ter um mínimo de sucesso é se a gente não participar disso sozinhos. A gente tem que ser aberto desde o começo, a gente tem que convidar as pessoas e precisa ser um esforço coletivo, senão não vai dar certo. Então, desde o começo no Elixir, todas as discussões, então, tipo, como que a linguagem vai ser? Essa discussão não acontecia dentro da plataforma Tech. Ela acontecia, por exemplo, no mailing list, ou no fórum, no issues tracker do Elixir, aberto para todo mundo participar, e a gente convidava todo mundo a participar. Então, esse foco na comunidade e tal, ele existiu desde o começo. E o Elixir, ele tem uma vantagem. Ele, na verdade, então a gente pode falar, olha, ele é guiado pela comunidade, sim, isso é 100% correto para o Elixir, mas vale lembrar que o Elixir, ele é construído em cima de toda a máquina virtual do Erlang, né? E a máquina virtual do Erlang, ela é mantida pela Ericsson, empresa de telecomunicação enorme, eles têm um time grande, 2, 3 dezenas de pessoas trabalhando na máquina virtual, trabalhando na plataforma e tal, que estão investindo diretamente. Então, tipo, a gente tem um luxo, né, de poder ficar em cima, de poder construir em cima dessa plataforma que já existe há 3 décadas e trazer melhorias em cima daquilo. Então, a gente meio que consegue, a gente tem o benefício dos dois. A gente trabalha diretamente com a comunidade, mas a gente tem um benefício de construir em cima de uma tecnologia que é mantida e por uma corporação, por uma entidade enorme, né? Caso contrário, eu acho que começar uma linguagem do zero hoje, com tudo que as pessoas esperam de a linguagem de programação, porque não é só apenas a linguagem, né? É o compilador, é concorrência, é todo o tooling que você tem que construir. Eu acho que hoje começar com, sabe, tipo, um projeto pequeno é muito difícil. É um trabalho que precisaria de muito, muito tempo para chegar em um ponto que estaria, para você falar assim, olha, agora a gente pode ter pessoas contribuindo e tal. Ficaria muito... É enorme, basicamente, o Aham. esforço que precisaria. E tu falou a questão da equipe do Erlang e tudo mais. Tu tem contato com essas pessoas de alguma forma? No início, tu tentou, pelo menos, conhecer quem eram essas pessoas ou a empresa que estava por trás do negócio para ver se valia a pena mesmo utilizar e, de alguma forma, assim, essas pessoas, elas conhecem o Elixir, utilizam, alguém lá de dentro já utilizou o Elixir, já te deu algum feedback? Pô, muito massa, não sei, alguma coisa assim? No começo, eu me integrei à comunidade do Erlang, então comecei a ver como que funciona. Obviamente, não falei no começo ali diretamente com ninguém da Ericsson, né? Eu acho que eu não tinha nada a acrescentar e tal. Me juntei à comunidade, vendo como que tudo funcionava, mas eu lembro que no começo, quando a primeira vez que eu anunciei o Elixir de verdade, eu acho que foi em 2013, na mailing list do Erlang, eu vacilei um pouco, né? Porque quando eu anunciei o slogan do Elixir, bem no começo, é que eu falava que era uma linguagem de programação na máquina virtual do Erlang. E aí, exatamente, usar essa palavra moderna, algumas pessoas da comunidade do Erlang, eles não ficaram muito felizes com a minha escolha de palavras, né? Então, quando eu anunciei lá com essa palavra moderna, acabou gerando discussão, o pessoal não ficou muito feliz. O pessoal falou, quer dizer que o Erlang não é moderno, sabe? Tipo, não foi não foi uma boa primeira impressão, meu filho tá aqui do lado. Mas eu lembro que quando tudo estava discutindo, eu recebi um e-mail de alguém do time da Ericsson, então eu fiquei meio azedo, assim, sabe? Putz, pessoal,
tava esperando uma recepção melhor. Sei que parte do motivo da recepção não ter sido tão boa foi minha, mas tá esperando uma recepção melhor. Mas foi muito legal que alguém da Ericsson, não lembro quem mas alguém me mandou um e-mail e falou assim: olha, eu gostaria de falar que eu acho que esse projeto que você está fazendo é um projeto muito legal e a gente aqui da Ericsson está esperando que você tenha muito sucesso. Então, isso foi a minha primeira interação com eles e foi tipo uma interação extremamente positiva. E aí, com o tempo, obviamente, eu estava desenvolvendo, achava bugs, fazia uma contribuição, ou então, hoje eu tenho bastante contribuições, já deve estar perto de centenas de contribuições para a máquina virtual do Erlang, então eu acabo contribuindo bastante, melhorias aqui, lá, melhoria ao compilador, então, como o Elixir construído em cima da máquina virtual do Erlang, a gente utiliza toda a infraestrutura, então, às vezes alguém fala, olha, esse software meu aqui está demorando a compilar, e aí eu vou fazer o debugging, vou fazer o profiling, descubro que é um problema de compilação no Erlang. Aí eu mando a contribuição e tal, e aí acabou criando esse relacionamento bem saudável, né? Inclusive hoje, tipo, eu posso falar, tipo, as minhas melhorias e tal, que eu fiz ao longo do tempo, provavelmente adicionou 10, 15% de performance ao compilador do Erlang, que isso é algo que todos os desenvolvedores do Erlang podem utilizar hoje em dia. Então, existem, sabe, tipo, então tem benefícios palpáveis também para desenvolvedores do Erlang, pelo simples fato que o Elixir existe, a gente está ajudando a melhorar a plataforma. E a questão, assim, da tua saída do Brasil, assim, de alguma forma ela ajudou ou teve um princípio estratégico na questão do Elixir, assim? Porque, pô, tu saiu o Brasil afora e tudo mais, tu tá num local que tá mais próximo a possíveis usuários da tecnologia, isso de alguma forma foi estratégico para conseguir dissipar a tecnologia? Honestamente, eu acho que não. Eu acho que realmente eu mudei por motivos familiares, né? Minha esposa é polonesa, então foi totalmente família a razão. E honestamente, eu acho que não faria muita diferença para Uhum. ser. Eu acho que as coisas seriam diferentes. Então, por exemplo, tem uma coisa engraçada que é que a grande parte dos membros do time do Elixir, eles são europeus. E eu acho que o único motivo para isso, estou especulando, é simplesmente pelo fato de a gente estar no mesmo time zone, então a gente acaba interagindo mais e aí fica mais fácil de criar um relacionamento. Então eu acho tipo assim, cara, se eu estivesse no Brasil, provavelmente a gente estaria em um lugar bastante parecido, mas o meu core team seria diferente. Provavelmente ia ter mais brasileiro, mais latino-americano, mais americano mesmo, norte-americano, sabe? Por causa das proximidades do time zone, mas eu acho que em termos de geral da linguagem, crescimento da linguagem, eu acho que não, eu acho que não faria muita diferença. Outra coisa que eu tenho dúvida, assim, é se tu acompanha de alguma forma, se tu tem um radar, assim, de quando uma nova empresa começa a utilizar o Elixir de alguma forma. Porque a gente tem um caso, pô, muito famoso, que é a questão do Discord. Eu não sei se foi uma das empresas, assim, que mais apostou na tecnologia, mas eles até relatam no blog deles que foi uma decisão difícil no início e um processo difícil adaptar a linguagem. Mas que hoje, se eles pudessem voltar atrás, eles tomariam a mesma decisão, porque eles ficaram muito felizes, até porque, pô, 5 milhões de usuários concorrentes, eles chegaram em um determinado momento ali utilizando o Elixir em si. Tu consegue acompanhar de alguma forma? Tu tem contato, por exemplo, com as empresas lá dentro? De alguma forma eles vêm contribuir ou pedir algum tipo de consultoria ou se comunicar de alguma forma contigo ou com o pessoal que desenvolve o Elixir? Hoje a gente acaba tendo interações em diversos modos, né? Então, eu acho que o modo principal que eu ainda fico sabendo sobre cases ainda por eventos. Então, chega lá, tem alguém da Mozilla tá dando uma palestra, fala assim, pô, peraí, não sabia que a Mozilla tá... Você acaba descobrindo quando Uhum. o evento anuncia, né, que, tipo, vai ter novos palestrantes, aí você olha, peraí, cara da Amazon, interessante, tá, é que você descobre, né, que as empresas estão utilizando. Mas também acaba acontecendo de diversas outras formas, às vezes alguém cria um issue, geralmente você não olha, né, quem que tá criando o issue, de onde que a empresa é, de onde que a pessoa é, mas às vezes você fala, alguém fala, a gente está utilizando, a gente tem problema de escalabilidade, aí você fala, pô, peraí, os caras estão tendo problema de escalabilidade e tal, ou encontrou um bottleneck, né, é meio raro, né, mas às vezes acontece, você fala assim, pera ver, não, faz sentido esses caras tá rodando em escala grande.
Aí você fala, ó, legal e tal. Então, aí a gente vai lá, resolve rápido, e aí você começa a construir esse relacionamento, então acontece, a gente descobre assim também. Às vezes é pela minha empresa hoje, né, Dashbit, o nosso foco é principalmente ajudar a empresa a adotar o Elixir. Então, a gente tem empresas de 5 desenvolvedores e trabalha com empresa de 5 desenvolvedores, a gente trabalha com empresa com mais de 100 desenvolvedores Elixir. Então, meio que acaba construindo diversos relacionamentos de diversas formas. Mas eu acho que como um case, assim, de forma geral, é mais por evento. E agora a gente está tentando construir esse relacionamento de uma forma mais estruturada para a comunidade, que a gente está começando uma série de cases de empresas utilizando o Elixir em produção no próprio site da linguagem. Que antes ficava Nossa. meio jogado, né, em diversos lugares e tal, aí ficava difícil da gente achar, e a gente viu que algumas linguagens estavam começando a fazer isso, ter os próprios cases, a gente falou assim, pô, essa é uma ideia muito legal, quero fazer também. Tipo assim, eu acho que se alguém quisesse acompanhar para valer mesmo, provavelmente tem outras formas, mas uma das coisas também que vale a pena falar é que eu, no geral, sou bastante desligado de mídias sociais, Twitter, essas coisas. Então, não é o tipo de informação que eu saio procurando também, ou que acaba chegando a mim, porque a minha participação nessas coisas são bastante limitadas. Então, às vezes, eu acabo sabendo, tipo, de terceira ou quarta mão, porque alguém viu o tweet que falou para não sei quem e acaba chegando. Tu, inclusive, acabou de saber que o Discord tava usando Elixir, né? Que eu te contei agora. Cara, mas assim, o Erlang, como tu falou até no começo do nosso papo, o foco dele era muito essa parte de telecomunicação, né? O Elixir, por um primeiro momento, eu acho que ele acabou seguindo na mesma linha, assim. Tu acha que o Elixir, de alguma forma, ele expandiu a utilização do Erlang? Ele conseguiu expandir os horizontes do Erlang? A mesma galera que utilizava Erlang começou a ver o Elixir com bons olhos, assim? Ou tu acha que foi num sentido um pouco contrário, assim? O jeito que eu gosto de escrever o Erlang e o Elixir, mas principalmente o Erlang, é que ele é bom para qualquer coisa que roda em cima de um socket, qualquer coisa que rode em rede. Então, cara, você tem que. Ou é telefonia, ou é processamento de dados, data ingestion, sistemas distribuídos, banco de dados, aplicações web, APIs, cara. Se você tem que pegar. Se você está pegando bytes, que é basicamente tudo, pegando de um lado e jogando para o outro lado, client server, cluster, cara, o Erlang vai ser excelente para isso. Foi isso que ele foi feito. Então essa que é a origem de telecomunicação, tá? E o Elixir, ele herda tudo isso. Então o baseline ele é o mesmo. O que a gente fez diferente com o Elixir é de colocar abstrações mais alto níveis em cima dessa plataforma. Então, eu quero desenvolver uma aplicação web. Cara, você pode ir lá, pegar o servidor Erlang, colocar os negócios na mão e tal, ou você pode utilizar o Web Framework Phoenix do Elixir. Você vai rodar um comando, ele já vai te dar a estrutura e tal, como que conecta com o banco de dados, tudo de você gastar, tipo, 3 dias configurando tudo isso na mão, seu starting point já tá lá. Então, acho que, tipo assim, no Elixir, tudo que a gente consegue fazer é graças ao Erlang, mas a gente conseguiu especializar em diversos locais para melhorar a experiência de usuário, para você, tipo, cara, não tem que começar tudo do zero. Já tem uma biblioteca, já tem uma infraestrutura, já tem um framework que vai fazer isso para mim. Então, e a gente conseguiu fazer isso em diversas áreas. Então a gente falou de web, quer fazer uma API, quer fazer um aplicativo e tal, cara, usa Phoenix. Eu quero fazer desenvolvimento embarcado, uso o framework Nerves para desenvolvimento embarcado e tal, ou para construir para IoT. Eu quero fazer streaming de áudio e vídeo, tem o Membrane, um framework que é focado para isso. Eu quero fazer data ingestion, quero consumir dados e tal, e trabalhar com sistemas de filas e por aí vai. Aí tem o Broadway. Então a gente adicionou diversas dessas ferramentas em diversas, digamos, categorias que faz com que deixa bem mais acessível para você realmente usufruir esse poder que a plataforma te dá. Legal. E como tu falou ali no início da criação do Elixir, tu se baseou muito em linguagens que tu já utilizava, como o próprio Ruby, e tu foi procurar recurso também em Clojure e tudo mais para entender como que aquilo funcionava, para tomar as tuas decisões estratégicas ali na hora da criação. Tu vê o Elixir também servindo de alguma forma como inspiração
para alguma outra linguagem, ou não agora, talvez no futuro, assim, tu acha que o Elixir ele já ajuda ou vai ajudar de alguma forma as outras linguagens a conseguir resolver problemas que elas têm, tanto em performance e tudo mais? Isso é muito interessante, porque, tipo assim, eu acho que. Bom, deixa eu falar. O Elixir ele não tem nada de novo. Tipo assim, na grande escala de ciência da computação. O Elixir não tem nada de novo. O meu desafio ao desenvolver o Elixir é realmente pegar, tipo, desse grande esquema de tudo que existe, tentar trazer o que faz sentido para a máquina virtual do Erlang e que vai ser uma linguagem que é uma linguagem coesa, certo? Então esse foi o desafio. Cara, existe zilhões de coisas. O que faz sentido para trazer para essa máquina virtual e ter uma linguagem de programação boa no final? Tem coisas que eu achei que era uma ideia relativamente nova. Depois eu descobri. Então, no Elixir, a gente tem um esquema de metaprogramação, que é um sistema de metaprogramação baseado em AST, que é muito parecido com linguagem com Lisps, tipo Clojure ou Scheme, só que o Elixir não é um Lisp, né? Ele tem uma linguagem construída em cima dessa ST. E aí, por exemplo, então a gente tem, o Elixir, então ele parece uma linguagem como o Ruby ou JavaScript, tem toda a estrutura de sintaxe, mas ela tem uma tradução para esse AST bem simples, né? Então isso eu achava que essa ideia minha ela é uma ideia relativamente nova. Aí depois eu descobri que John McCarthy, que é o cara que criou o Lisp, em 1909, na verdade, ele já previu isso. Ele falou, olha, a gente tem o Lisp, que é o ST, e a gente vai ter essa metalinguagem em cima, que ele chamava de MLisp. Só que o MLisp nunca ficou popular, só o SLisp, né? Então eu acho, tipo assim, cara, o que o Elixir... Ele não trouxe ideias, não criou nada novo, ele simplesmente... Cara, é uma coletânea das coisas que fazem sentido. Tipo, eu tenho certeza que existem coisas que eu peguei de outras linguagens que não foram aquelas linguagens que criaram, mas foram através daquelas linguagens que eu aprendi sobre elas. Por que eu tô falando isso? Então, para mim, a resposta para essa pergunta é: eu vejo que o Elixir hoje, ele tá trazendo conceitos que, obviamente, a gente pegou de outros lugares, mas a gente está deixando esses conceitos, a gente está familiarizando esses conceitos com outros desenvolvedores que estão querendo trazer nas próprias linguagens de programação dele. Então, tipo, a gente se juntou a essa rede de Proliferamento, sei lá. Isso, de ideias. Então, por exemplo, eu vejo, então às vezes tem proposta para JavaScript que o pessoal está falando, essa ideia aqui ela existe em Elixir. Então, por exemplo, do operador de pipeline. Então tem uma proposta, tem 2 ou 3 propostas já para JavaScript lá, sim, que eles estão considerando. E aí uma das linguagens que eles citam como influência para isso, ou eles falam, olha, eles até usam o Elixir como comparação. Mesma coisa para Ruby. Então, Ruby, a gente vê agora, o pessoal tá discutindo, essa feature existe em Elixir, como que a gente faz sentido ter em Ruby também, como que a gente adiciona? Às vezes eles falam, olha, Elixir funciona assim, mas esse jeito não funciona. Então é muito legal ver o Elixir ele sendo mencionado nesse tipo de discussão. E igual eu falei, tipo, não é uma contribuição nossa diretamente, é uma contribuição indireta, a gente está ajudando a espalhar essas ideias, né? Para que usar a palavra complexa? Né? Vamos falar espalhar as ideias. E por aí vai. Então, é algo que já está acontecendo hoje, a gente já viu acontecer e é muito legal. Massa, cara. Bom, a gente tá chegando próximo ao final aí da conversa. Eu tenho só mais 2 perguntas. A primeira delas é, tu tá trabalhando hoje em algum projeto além do Elixir? Eu vi lá, por exemplo, que no teu Twitter e tudo mais, tu cita o Dashbit, né? E o Bytepack. O que são esses 2 Isso. projetos e o que eles fazem, assim? Legal. O Dashbit ela é a minha empresa, né? Então, a gente ajuda empresas a rodarem e adotar o Elixir em produção. Então, a gente tem um serviço que é o Elixir Development Subscription. E aí, no começo desse ano, a gente começou a trabalhar no nosso primeiro produto, que esse produto ele é o Bytepack. Então, a ideia do Bytepack é ajudar desenvolvedores a vender softwares, a distribuir e vender softwares para empresas. Então, qual que é a ideia? Então, eu sei um exemplo bom da comunidade Ruby. Então, Ruby tem um projeto chamado Sidekick. Então, ele é um projeto open source, só que tem uma versão Pro que você tem que pagar.
E aí, na hora que você compra essa versão Pro, o Mike Parham, que é o criador do Sidekick, ele teve que ir lá, eu acho que ele usa o Stripe, então ele criou uma conta no Stripe, aí ele teve que fazer a integração, e aí ele tá rodando quando você instala o Sidekick Pro, ele é uma gema, ele é um gen do Ruby, então ele tem que rodar o próprio gen server dele, e ele tem que fazer a comunicação, que se alguém cancela a assinatura, não pode ter acesso ao gen server dele mais. Então, toda essa parte. E a ideia do Bytepack é para deixar isso extremamente fácil. Então como que nasceu, na verdade? A gente estava desenvolvendo o nosso próprio software product, que a gente gostaria de vender. Aí, na hora que a gente falou assim, como que a gente vai distribuir? Aí a gente foi basicamente isso. A gente os hooks, e aí a gente vai ter que integrar com algo que vai servir o pacote. Então a gente falou, putz, a gente vai ter que desenvolver tudo isso. Aí quando a gente começou a falar com os outros desenvolvedores, todos falaram que tinha o mesmo problema. Inclusive a gente começou a falar com alguns desenvolvedores que eles tinham ideias de pacotes ou de software que ele poderia ter uma versão open source com a versão Pro e tal, só que eles nunca desenvolveram, exatamente porque ter que criar toda essa infraestrutura ia ser muito trabalho. O pessoal falou, não vale a pena. Tipo, como para você entrar no mercado, como você precisa colocar um esforço alto, aí o pessoal fala, não vou fazer, né? O esforço é muito alto para algo que eu não sei se vai dar certo ou não. Então a ideia do Bytepack é, cara, imagina que você tem algum projeto e você quer lançar uma versão Pro, você tem alguma ideia de um software que você quer distribuir, de um software não open source, de um software pago que você quer distribuir para empresas, e você quer fazer isso utilizando NPM, ou RubyGems, ou Hex, o Bytepack ele vai tomar conta de tudo isso para você. Então você simplesmente você publica lá, igual você faz um NPM publish, você pode fazer não sei qual é o comando do NPM, se é upload e tal, mas você vai basicamente falar a mesma coisa. Ele vai estar lá no Bytepack, aí toda vez que alguém compra, a pessoa ganha acesso, e eles podem acessar o pacote, ver quando tem versão nova e tal. Então, é basicamente isso. Então, é para ajudar desenvolvedores a vender pacotes em diversas tecnologias. Isso e como tu falou, tu acabou de responder quando eu perguntava, tipo, é para todo tipo de tecnologia, assim, ou vão ser ferramentas específicas? Então, a gente está começando com Hex, que é o do próprio Elixir, que é o que faz mais sentido, que é o que a gente conhece melhor. E aí, o próximo é NPM, a gente já está trabalhando no suporte NPM. E aí, o próximo está entre RubyGems ou NuGet de .NET, tá dependendo de se tem do interesse dos desenvolvedores em utilizar. Então, a ideia, eu imagino que a gente vai expandir para diferentes tecnologias e vai ver. Então, depende da complexidade e depende da demanda. Então, tipo, se alguém tiver a demanda de alguma tecnologia em particular e não for muito complexo, aí a gente adiciona e vamos ver para onde que vai. Cara, vamos lá. Pra última pergunta, é algo que nem tava no roteiro aqui, mas eu acho que é legal, porque quando as pessoas se inspiram em outros programadores e tal, tem muito aquela coisa de tipo, pô, eu olho ali o José Valim, parece que o cara, pô, manja de tudo e sabe muita coisa. Mas eu acho que é mais assim, geralmente é um pouco mais o contrário, assim, é mais a questão, a pessoa ela é tão focada que ela consegue, que ela estuda algo tão a fundo e ela não toca em tantas tecnologias. Então, como que eu quero dizer com isso? A minha pergunta é, hoje, tu ainda continua programando com aquele entusiasmo de programador e tudo mais? O que que tu tá desenvolvendo, assim, que tu acha que é legal falar? Mas, fora isso, o que que tu não sabe, cara? Tipo, sabe as tecnologias, assim, da moda, que todo mundo fala sobre aquilo e tal? O que que tu não sabe disso tudo? Ou se, pô, tu é realmente focado em Elixir e o resto eu não manjo nada. Vou dar alguns exemplos, por exemplo. Cara, sei lá, tipo, front-end, Docker, todas essas ferramentas que giram por volta do desenvolvimento. O que que disso tu não sabe, por exemplo? Pra galera que fica tão ansiosa em, tipo, tenho que saber de tudo, meu Deus do céu, vou aprender Elixir também. Cara, o que que tu acha sobre isso? Bom, eu vou falar, é uma pergunta meio aberta, vou falar sobre um pouco de coisa. Então, sobre diversas coisas. Eu sou bastante focado mesmo, foi algo que eu aprendi. Então, se for para eu dar um conselho, acho que não é isso que você estava pedindo, mas se for para eu dar um conselho, é algo que eu faço que me ajuda bastante a focar, é exatamente, cara, desliga tudo.
termos de notificação e tal. Então, quando eu trabalho, por exemplo, não tem nada que aparece na minha tela para tirar meu foco, não tem nada pipocando de cá, pipocando de lá. Então, tipo, tem um número limitado de pessoas que podem falar comigo a qualquer momento, mas caso contrário, cara, não tem nada aparecendo na minha tela. E isso ajuda bastante no foco e ser produtivo, né? Porque, tipo, não adianta, sabe, tipo, a produtividade é bastante importante para a gente conseguir e absorver o conhecimento independente do que seja, né? Se você está sendo interrompido toda hora, não adianta, não vai dar certo. Então, essa é uma dica em relação a isso, mas você tá certo, cara, tem um monte de coisa que eu não sei, é, e tem um monte de coisa e tem também um monte de coisa que eu não sei e também não tenho interesse em aprender, né? Então, por exemplo, você mencionou Docker, eu sei muito pouco sobre Docker, não sei nada sobre Kubernetes, assim, sei, tipo, o básico, assim, sabe? Eu li o site, eu entendo basicamente como que o conceito funciona e tal, mas, cara, tá assim, cara, usa o Kubernetes, configura alguma coisa, cara, não sei, não vou saber, não vou utilizar Docker. Linux, por exemplo, cara, eu uso Linux, sei lá, mais de uma década e, cara, sei muito pouco, sendo bem honesto, assim, sei, eu sei que tem gente, tipo, não sei usar então, pra quem usa Linux, vocês vão saber o que é o Xargs lá, cara, não sei usar Xargs até hoje, por exemplo. Naturalmente tem as coisas, assim, que, cara, eu realmente não aprendi, não me aprofundei, porque meu interesse está em algum outro lugar. Machine Learning. Então, cara, não sei nada, realmente bem pouco, assim. Li um livro há 2 anos atrás, ou 3, e eu gostaria de saber mais, mas, tipo, dadas as coisas que eu tenho que fazer agora, as outras coisas que eu tô aprendendo por causa do trabalho e tal, não tá lá. Por exemplo, programação de baixo nível também, sei muito pouco até. A gente tá falando, às vezes acaba contribuindo pro compilador da máquina virtual do Erlang, mas na hora que você olha, tipo, compiladores modernos hoje em dia, cara, na verdade ele não é uma operação, né? Tipo assim, é o compilador. O compilador, cara, são tipo 10 camadas. E na maior parte das vezes, cada uma entre essas camadas tem linguagens internas diferentes. Então, tipo, então lá no Erlang, tipo, a gente começa com Elixir, aí vira Erlang, aí vira Core Erlang, aí vira SSA Erlang, aí vira Beam Erlang. Então, tipo assim, tem um monte de linguagem lá. E à medida que, tipo, nessa stack toda de coisas que acontecem no compilador, eu não estudei ciência da computação, né? Então eu não sei nada sobre isso, né? Então, cara, sai o comecinho ali, ó. Tô no primeiro 20 a 30%. Tem um trabalhão enorme aqui que é feito. Na verdade, a maior parte do trabalho é feito ali nos 70%, que eu não sei. Adoraria saber também, mas, cara, realmente não sei. Então, sim, existem diversas coisas que, igual eu falei, tem coisas que eu adoraria aprender, não sei, tem coisas que eu não sei, mas também eu falo, não tô precisando também não, tá tranquilo. Massa, Do cara. jeito que tá indo, tá valendo. Perfeito, cara. Eu acho que era isso. Acho que foi um papo bem legal, deu pra tirar muita inspiração de toda essa tua jornada. Eu tenho certeza que quem assistir também. Porque, assim, de qualquer forma, hoje o pessoal pergunta muito sobre referência e tal. E aqui no Brasil, pô, quando cito o nome José Valim, eu acho que todo mundo conhece, até por essa questão tanto do Elixir quanto do teu trabalho dentro da comunidade Ruby, assim, que foi algo sempre. Pelo menos eu que tava um pouco mais ligado na comunidade, sempre ouvia falar teu nome. E é isso, cara, eu quero agradecer por esse tempo trocando uma ideia contigo, foi realmente bem produtivo. E se tu quiser deixar alguma mensagem aí pro final, pra galera fazer um jabá e galera, utiliza Elixir aí que vai dar certo, não sei o que, pode ficar à vontade. Mas eu acho que é isso, cara, eu acho que a conversa foi bem massa mesmo e se quiser deixar alguma mensagem final, acho que vale a pena também, porque provavelmente vai ter bastante gente te ouvindo que programa pra web principalmente e pode tirar uns insights legais, assim. Recomendo todos, né, obviamente, a brincarem um pouco com o Elixir, a experimentarem. Tipo, e não se preocupem, façam tudo sempre no seu tempo, a sua velocidade. Igual a gente falou no começo, o Elixir, ele é um paradigma diferente, não tem como negar isso.
por exemplo, já estou nessa jornada de programação funcional há mais de uma década e às vezes eu ainda penso assim, nossa, se eu fosse escrever esse software, se eu fosse escrever não esse software, mas esse pedacinho de código de uma forma imperativa, seria mais fácil. Então, acontece isso comigo até hoje. Às vezes o pensamento imperativo ainda vem primeiro, então é normal. E a gente, cara, já ouvi falar de pessoas que começou a aprender o Elixir, tudo clicou imediatamente. Então, se você quiser, eu quero aprender Elixir, onde você pode começar? Você pode começar no nosso próprio site, tem um Getting Started Guide lá, mas esse Getting Started Guide ele é mais porrada, assim, ele é mais tipo assim, olha, isso existe, isso existe, isso existe, e é meio que tipo te falando as coisas que existem para você aprofundar depois. Então, muita gente lê e fala, cara, não entendi, esse Getting Started Guide não foi para mim. Então, a boa notícia é, a gente também tem um Learning Page lá, Learning Resource Page, que tem um monte de coisa. Tem livro, tem podcast, tem screencast, tem curso, tem um monte de coisa que o pessoal pode ver, e aí você pode achar algo lá que vai na sua velocidade, vai no ritmo que você quer. E às vezes a gente escuta, às vezes o pessoal fala para mim, cara, às vezes alguém faz uma pergunta, nossa, eu tô na terceira vez que eu tô tentando construir algo em Elixir, e agora sim, finalmente, tudo tá fazendo sentido, e tô adorando e tal. E tem gente que naturalmente vai tentar e não vai curtir, é normal, mas eu acho que é isso mesmo, e não apenas o Elixir dá esse tempo, a oportunidade de experimentar com as coisas e tentar absorver as ideias, independente do tempo, às vezes tem que dar tempo ao tempo, né? E tocando essa jornada mesmo, essa jornada que todos nós estamos de desenvolvimento de software. Muito massa, cara. Eu particularmente, quando eu fui aprender Elixir, a minha estratégia foi pegar o Phoenix, e como o Phoenix ele tem mais essa relação, a gente consegue relacionar um pouco mais as coisas lá dentro, como é que elas funcionam, eu acho que foi dando mais pra ligar os pontos, assim, e ir entendendo como que a linguagem funciona. Mas... E esse, só Uhum. um comentário, esse é um ponto muito bom mesmo, que tem pessoas que gostam eu sou mais como você, gosto de, cara, eu prefiro me jogar em algo, mesmo que seja grande, tipo, ou algo que já tá mais estruturado, o Phoenix, e vai ter mais coisas, você vai ter que, tem que aprender os módulos do Phoenix, os views, banco de dados. Eu prefiro me jogar em algo assim, mas tem gente também que prefere aprender de baixo para cima, né? Fala, não, olha, antes de eu pular no Phoenix, Eu quero dominar todos os conceitos, entender tudo que passa por isso, trás, né? Assim, tem gente de e por tudo aí quanto é vai. jeito. Aham. Cara, legal, só pra finalizar, tipo, a galera fala que eu digito rápido demais e falo muito rápido nos vídeos, mas eu fiquei sabendo também que tu é o pessoal fala, tipo, que tu é o digitador, assim, né, cara? Um dia a gente tem que promover um campeonato de digitação também e tal. Acho que vai ser Eu, massa. eu lembro que numa das RubyConfs, há muito tempo atrás, tinha um campeonato de digitar, mas eu acho que eu fiquei em segundo, eu perdi pro Guilherme Caelo. Então, se a gente fazer o campeonato, a gente tem que trazer ele também. Massa. Fechou, cara. Cara, foi muito massa a conversa. Obrigado pelo teu tempo e acho que a galera vai curtir demais. Vou Obrigado me a vocês, despedindo por abraço, aqui pessoal. e bom trabalho pra ti também durante o teu dia aí. E qualquer coisa, pode contar com a gente, que logo também, já soltando spoilers, bem provavelmente a gente vai ter conteúdo de Elixir também aqui dentro da Rocket também, porque é uma tecnologia que a gente aposta muito e acha acha não, já tem certeza que é algo que vai pegar, assim. Cara, brigadão pelo teu tempo e tamo junto. Valeu. Legal, abraço, até mais.